Amém, graças a Deus. Primeira Tessalonicenses, vamos iniciar desta carta. Essas duas cartas, na verdade, né? Que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, primeira e segunda Tessalonicenses. Essas duas cartas, elas são as cartas mais antigas que o apóstolo Paulo escreveu, que tem atrás apenas da carta aos Gálatas. Eu acho que está um pouco estranho, não só? Vigilantes. O microfone não gosta muito de mim, eu percebi. Eu queria convidar os irmãos a abrirem em Atos, capítulo 17, para a gente ver um pouco como é que essa igreja surgiu, diferente de Colossos, que não havia sido plantada pelo apóstolo Paulo. A igreja de Tessalônica foi plantada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. A cidade de Tessalônica era uma cidade grande, quase 200 mil habitantes, e era a capital da província da Macedônia. Lembra, o apóstolo Paulo está na Ásia e ele vê um macedônio e diz: passa até nós e ajuda-nos. Ele atravessa o canal que dividia a Ásia da Europa, chega então na Europa, passa pela cidade de Filipos, então ele chega agora aqui em Tessalônica, capítulo 17 de Atos. Amém? O título da nossa mensagem, os irmãos vão ver no decorrer da exposição, é O Rei está voltando. Essas duas cartas do apóstolo Paulo são, de longe, cartas mais escatológicas. Falam mais sobre a volta de Cristo do que qualquer outra carta do apóstolo e de como nós, como cristãos, devemos aguardar essa volta. Então, aqui no capítulo 17 de Atos, Lucas começa a narrar a viagem deles pela Macedônia. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Eu acho interessante, se vocês tiverem a oportunidade de ler nos comentários bíblicos que eu li, é impressionante como as pessoas elas se esquecem de que a Bíblia é um livro espiritual e de que nós deveríamos agir de tal forma. A maioria dos comentários bíblicos costumam dizer que Paulo não parou em Anfípolis e Apolônia, que é uma cidade pequena, sem importância. Então ele foi para Tessalônica, que seria uma cidade mais importante. Fosse assim, ele não devia ter parado em Filipos, que a capital da Macedônia era Tessalônica. Então, como já disse um pastor alguns anos atrás, se o Espírito Santo se ausentasse da igreja, poucos sentiriam falta. Nós somos pessoas moldadas desde pequeno para sermos pragmáticos, em busca de resultados. E como cristãos, como nova criatura que somos, isso tudo deve mudar. Já vimos o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Já lemos na carta aos Hebreus que Noé foi divinamente inspirado. E é assim também que é a vida do cristão. Então, onde é que nós paramos? Onde o Espírito Santo de Deus manda que paremos? Onde é que a gente passa direto? Onde o Espírito Santo de Deus nos manda passar direto? Não há nenhum tipo de pragmatismo nisso, nenhum tipo de estratégia. Até porque quem tem estratégia é o diabo. Nós temos direcionamento de Deus. É o que eu costumo dizer aos irmãos. Por isso que a Bíblia nos manda sempre orar e vigiar e não termos estratégia. E senão eu vou daqui a pouco trazer para vocês, como alguns pastores, o livro Arte da Guerra de Sun Tzu, e a gente vai começar a estudar aqui estratégias, né, de lutar contra o mundo baseado nessa filosofia oriental. Não é o nosso papel. Nunca foi e nunca será. Nós somos cristãos, portanto deveríamos estar muito felizes
e sermos direcionados por Deus. Aqui, voltando agora ao capítulo 17 de Atos, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Já era esperado. Tessalônica, uma cidade extremamente grande, até para nós hoje, 200 mil habitantes, capital da província da Macedônia. E os irmãos sabem que para ter uma sinagoga era necessário no mínimo 10 famílias de judeus, família entendendo sempre a necessidade de um parente homem de maior, que Tessalônica tinha. Paulo, segundo o costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, Paulo tinha sempre essa metodologia. Ele começava como Jesus, ensinando para os judeus, e depois, então, aos não-judeus, e às vezes até fazendo isso de forma concomitante. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Agora preste atenção nesses verbos que estão aqui no versículo 3. Expondo e demonstrando. É como se você estivesse numa aula de anatomia humana, e aí a gente estivesse explicando qual é a função do pulmão, e o professor tirasse um pulmão de um cadáver, mostrasse para você o pulmão. O pulmão é assim, desse jeito. Olhe para ele, pegue nele. Então a ideia o verbo demonstrar significa colocar de lado, de forma a você visualizar aquilo que está sendo apresentado a você. Então, quando Paulo começava a expor as Escrituras, entenda as Escrituras aqui, o Antigo Testamento, Paulo demonstrava que Jesus era o Cristo, e mais, aquilo que os judeus se escandalizaram, como está escrito em 1 Coríntios. Cristo crucificado é loucura para uns, escândalo para outros, e para nós que somos salvos, o poder de Deus. Expondo e demonstrando ter sido necessário, preste atenção, necessário. Se você é um cristão, nada na sua vida é aleatório. Se você é um cristão, nada na sua vida aconteceu sem um motivo específico. Então, cada sofrimento nosso cumpriu um papel específico. Foi necessário passar pelas coisas que tivemos que passar. De maneira que não seria razoável, até do ponto de vista da racionalidade bíblica, ficar com raiva das pessoas que nos fizeram mal, porque elas nos fizeram bem. Pastor, eu não entendi ainda. Não, você entendeu, você não quer aceitar, né? Então, perdoar passa também por essa questão. Nós temos a mente de Cristo. Se todas as coisas cooperam para o bem, inclusive os males, os ímpios, premeditaram contra nós. Temos isso claramente no exemplo de José, filho de Jacó, vendido pelos seus irmãos, e que depois vai ser colocado como administrador do Egito, e num período de grande seca vai ajudar os seus familiares. Paulo, segundo o seu costume, versículo 2, capítulo 17 de Atos, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. A ressurreição apresentada aqui. E este dizia, ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Jesus, o carpinteiro de Nazaré. Jesus, filho de Maria, que tem irmãs e irmãos. Jesus, uma pessoa aparentemente normal, como nós. Ele é o Cristo. Veja, a gente tem dificuldade de enxergar a espiritualidade nesses moldes. Imagine enxergar alguém como um Cristo, uma pessoa que anda como a gente, senta, come, fala, dá risada. Nós somos pessoas extremamente religiosas. Por isso que tantas pessoas veneram o Papa. Tantas pessoas veneram
né, ídolos evangélicos e se apresentam para elas como semideuses. Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos. O que significa gregos piedosos? Vocês lembram da expressão prosélito? Então, gregos piedosos eram pessoas gregas, mas que tinham como fé o Deus dos judeus. Um exemplo, né, de gentio piedoso, Cornélio, depois vai ser evangelizado, batizado. Então, quando você ouve essa expressão de gregos piedosos, eram pessoas que, apesar de serem gregos, eles adotavam em fé o Antigo Testamento, né? O Deus de Israel era o Deus deles. E muitas distintas mulheres, tá? As palavras distintas no original dá a ideia de pessoas de posse, pessoas que tinham condição financeira. Os judeus, porém, movidos de inveja, até hoje, a inveja, muitas pessoas ainda fazem as coisas por isso, movidas de inveja. E é natural, porque eu e você somos pessoas, eu acredito, né? E vocês são também. Nós somos pessoas muito felizes. Nós somos pessoas extremamente felizes. Amém, irmãos? Amém. Eu posso sentir a felicidade extremamente contagiante aqui nessa manhã. Então, é natural que as pessoas religiosas ou não religiosas se sintam incomodadas por conta do nosso sucesso. Somos pessoas felizes, bem resolvidas, né? Sabemos de onde saímos, sabemos quem somos, sabemos para onde estamos indo. Perguntas que pessoas passam a vida toda estudando e não têm resposta muitas vezes. É por isso que despertamos inveja. É natural, por exemplo, um falso irmão tem inveja. Por quê? Porque você sabe que você, como crente verdadeiro que é, amém? Mas eu estou tão firme assim com a fé de vocês hoje. Então, vocês, assim, firmes que são, é natural que uma pessoa que não tem, de repente, a mesma firmeza tem inveja, né? Tem certeza que você vai para o céu? Absoluta. Você se acha, né? Não. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até... Não se iluda, né? Todas essas análises, elas não são aleatórias. Elas são baseadas em premissas bíblicas. A boa árvore dá sempre... se você não está dando fruto, não se iluda a respeito da sua salvação, que você não é salvo. Então, os judeus, porém, movidos de inveja, vendo os judeus, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, é o natural. Veja que os fariseus e os herodianos se odiavam. Os fariseus eram as pessoas mais religiosas do mundo, por assim dizer, e os herodianos as pessoas mais libertinas do mundo. Mas quando foi para matar Jesus, eles se negam. Aqui também, esse grupo facilmente se une à malandragem, a pessoas, né, de uma vida duvidosa. Então é natural, muitas vezes, a pessoa quer prejudicar a igreja aqui, né, se unir com algumas pessoas para tentar prejudicar o que fazemos aqui. Trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba. Turba é a ideia de confusão. Uma série de pessoas criando confusão. É o que a gente vê toda sexta aqui, né? Bem pertinho, uma turma. Ninguém sabe o que está acontecendo, né? O som é alto. Alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason. A ideia de assaltar não é que eles entraram para levar objetos, é que eles entraram sem ser convidados. Eles invadiram a casa. Procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, procuravam trazê-los quem? Paulo e Silas, sempre o alvo do ódio é quem?
é quem prega a palavra. Então vocês estão tranquilos, viu? Pode ter certeza que já acontecer alguma coisa com vocês, vai acontecer comigo. Pastor, graças a Deus, muito obrigado. Ele me aliviou demais. Porém, não os encontrando, versículo 6, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Estes têm transtornado o mundo. Olha que coisa linda, irmãos. A expressão original da ideia de colocando o mundo de cabeça para baixo. Você imagina, Paulo só tinha 3 semanas. Imagine se tivesse mais tempo aqui. Veja como nós somos pessoas extremamente inoperantes. Como nós deveríamos nos envergonhar que 2025 seja diferente. A gente possa se entregar mais ao ministério, né, do evangelismo. Quando eu falo ministério do evangelismo, irmãos, não é só evangelismo de rua, não. Por exemplo, quantas pessoas você passou o link desse estudo, desse culto de hoje? Porque quando é para passar link de cachorrinho dando um tchauzinho, um monte de gente passa. Não é para passar link de receita de bolo, um monte de gente passa. Quer dizer que cachorrinho dando tchau e receita de bolo é mais importante que a pregação do salão? Vê como o nosso... Não é a questão de você chegar ali e distribuir panfleto. Evangelismo é uma vida focada em dividir a fé que você crê que te salvou. Então você não perde, é o que a gente viu até em Colossenses. A gente não perde a oportunidade. Vamos lá, pedindo Colossenses, a gente viu essa semana. Mas você está tentando me constranger? Estou conseguindo? Espero que sim. Então, capítulo 4 de Colossenses, a gente viu recentemente. Portai-vos, capítulo 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai. Então, você aproveitou a oportunidade hoje de manhã? Convidou alguém? Dividiu quantas pessoas o link no culto? Quantas pessoas você vai mandar a mensagem no culto depois que as irmãs colocarem no YouTube? Para quantas pessoas você tem dividido, que você tem aprendido todos os dias aqui? Vê? Então, o evangelismo não é chegar ali e dar um panfleto. Isso é hipocrisia, consciência pesada. Evangelismo é uma vida voltada a dividir a fé que você crê que te salvou. Agora no capítulo 17 de novo de Atos, voltando. Porém, versículo 6, 17, 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo. Esses deveria ser a gente, viu? Colocando o mundo de cabeça para baixo. Alguém já falou para você, rapaz, você só fala de Bíblia. Eu estou meio triste porque nunca mais disseram isso de mim. Já falaram isso de mim no passado, que eu era fanático, né? Radical religioso, quase um extremista, xiita, né? Eu acho que eu estou ficando civilizado. O pastor não pode ficar civilizado. Tenho que mudar isso urgentemente. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também até aqui. Veja, isso daí eles estão falando como uma acusação, para você ver como para o cristão tudo é diferente. Então, quando as pessoas nos agridem verbalmente, a gente tem que tomar cuidado para não ficar soberbo. Quando as pessoas nos elogiam, aí a gente vai para casa chorar, porque o mundo me elogiando. A pregação foi tão sensata. Não pode chorar. Se eu ficou com raiva de mim durante a pregação, então eu preciso orar mais. Não tá como deveria. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui, os quais Jason hospedou. É por isso que eu entendo porque algumas pessoas se distanciam do pastor. E é perigoso, né? Você andar com gente odiada. Porque daqui a pouco a pessoa não encontra o alvo do ódio só para você, né? Pastor, você entendeu porque eu me distancio um pouco, né?
Todos estes procedem contra os decretos de César. Olha a acusação que eles estão sofrendo perante as autoridades, afirmando ser Jesus outro rei. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, pergunta de interpretação textual. Essa acusação é verdade ou mentira? Hã? Verdade ou mentira? É mentira. Por quê? Porque eles nunca falaram contra os decretos de César. Pelo contrário, nós como cristãos, nós nos sujeitamos às autoridades. A única ocasião em que não nos sujeitamos às autoridades é quando essas autoridades nos colocam contra a nossa fé, de maneira a negarmos a nossa profissão de fé e o nosso Senhor, Cristo. Mas fora isso, a gente se sujeita à autoridade. Então, eu estou saindo aqui, o policial diz pare, eu paro. Por quê? É uma autoridade. Esse ano eu fui para várias audiências. Então, chega lá um oficial de justiça e diz, você tem que comparecer tal dia, em tal lugar. Você vai. Ah, mas eu não vou aceitar porque eu não sou desse reino. Não foi assim que Cristo nos ensinou. Não foi assim que aprendemos na Bíblia. Muitos cristãos têm falado esse tipo de bobagem, dando motivos para falarem mal do caminho. Todos estes procedem contra os decretos de César. Não procedem não, viu? Pelo contrário, pessoas extremamente respeitadoras em relação às regras vigentes de qualquer sociedade que a gente chegue. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Não, Jesus não é outro rei, Jesus é o rei dos reis. Como foi que Jesus respondeu a Pilatos, irmãos? O meu reino. Então, assim, César, você não tem que se preocupar. O meu reino não é deste mundo. Jesus já tem ensinado, inclusive, quando questionado acerca do tributo, dai a César e a Deus. Então, os cristãos jamais se colocam nessa posição. A gente tem visto muitos políticos usarem os cristãos como massa de manobra para fazer isso. Para que os cristãos se coloquem contra o governo local, uma lei vigente. Nós, como cristãos, devemos tomar cuidado porque isso é um mau testemunho. A Bíblia diz que a gente não foge só do mal, a gente foge, inclusive, da aparência do mal. O nosso propósito é levar as pessoas para Cristo e não lutarmos por direitos e garantias aqui na terra. Versículo 8. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras, porque era muito comum rebelião. E Roma era extremamente agressiva contra qualquer tipo de rebelião, porque sabia que se permitisse uma rebelião no lugar, rapidamente, do Império tão baixo quanto o Império Romano, várias regiões poderiam se rebelarem. Então, eles eram extremamente agressivos e perversos. Não é por acaso que eles instituíram como pena de morte a crucificação, para que as pessoas ficassem com medo de fazer qualquer coisa contra Roma. Ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Versículo 9. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Veja que o amor ao dinheiro sempre existiu, desde aquela época, dinheiro e justiça humana estão sempre unidos. Versículo 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Veja, o apóstolo Paulo, irmão, ele não procurava atrito, ele não procurava confusão. A ideia é, quando depender de vós, quem faz com todos.
Então, ele havia deixado irmãos nessa localidade e ele continuou sua viagem missionária, a semelhança que ele fez em Filipos, né? Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Isso está falando dos judeus, né? Está na sinagoga. Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Era desse jeito que a gente deveria ouvir cada pregação. Por isso que a gente traz a Bíblia para o culto. Não adianta só ouvir o pastor pregando. É importante você ler junto comigo cada passagem, ainda mais da maneira como a gente ensina aqui. O que a gente faz aqui é o que a gente acredita que deveria ser feito em todas as igrejas, pregação expositiva. Você pega a passagem e você explica a passagem para as pessoas. E seria muito interessante que todos estivessem de Bíblia aberta, atentos, para que a palavra de Deus entrasse ainda mais profundamente no coração e mente de vocês. Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiam-se à sinagoga dos judeus. Versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos, mas quer dizer que eu tenho que ir para todos os cultos? Sexta, domingo e segunda? O ideal é que a gente tivesse culto todo dia. Ler uma versão de Atos. Você vai ver que a maior hostilidade recebida pelos cristãos não são dos ímpios abertos, são os religiosos. Isso não mudou. As pessoas mais agressivas à congregação e ao pastor são pessoas que dizem ter mais fé do que eu e você. Versículo 12. Por isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Olha o que o falso crente faz. Esse é o papel dele. É por isso que eu digo, tem algumas pessoas que têm um papel específico na igreja. Esse aqui, perturbar. Né? Não entendo por que determinadas pessoas ainda estão aqui. Claro, entendo. Perturbar. Tem que perturbar. Judas Iscariotes tinha que estar onde estava. Demas também. Cuidado. Todos cumprirão o propósito. Uns como João, outros como Judas Iscariotes. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detência a partida de Paulo, porque a ideia é preservar aquele que é portador da mensagem. Você vê, é o mesmo cuidado que vocês têm com a minha vida. Você vê que aqui eles têm, né? Igual a vocês. Aleluia! Amém? Amém. É verdade. Eu sinto muita segurança em Cristo. Então os irmãos promoveram sem detência, sem demora, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Veja que a fúria, ela tem algo específico, irmãos. É aqueles que pregam mais, ou os principais pregadores, no caso aqui Paulo, esses é que são de fato os odiados. Bem-vindo ao meu mundo. Versículo 15. Os responsáveis por Paulo, os responsáveis... Tem alguém responsável por mim aqui?
Deveria. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Percebeu? Como uma igreja é um organismo vivo, a gente ainda é extremamente influenciado pela estrutura católica romana, de sacerdotes e leigos. Não, somos um organismo vivo, onde temos responsabilidades uns para com os outros, eu com vocês, vocês para comigo, vocês entre vocês. Paulo, então, um discurso em Atenas, essa parte aqui eu vou passar, e eu queria que vocês me acompanhassem agora até o capítulo 18, a gente vai ler aqui rapidamente, depois vamos em direção a 1 Tessalonicenses. Por que eu vou aqui parar em Corinto? Porque foi de Corinto que Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses. Paulo ficou 18 meses em Corinto. E nesse período ele fica sabendo de coisas que estavam acontecendo em Tessalônica, e é de Corinto que ele escreve as duas cartas. Depois disso, deixando Paulo, capítulo 18, versículo 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo Ireu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. Depois que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer línguas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, percebeu? É exatamente nesse período que eles voltam de Tessalônica, trazendo notícias para Paulo de como estava a igreja. E então Paulo agora, diante do relatório deles, escreve essas duas cartas que foram escritas no intervalo de tempo bem curto. Escreve 1 Tessalonicenses, pouco tempo depois ele escreve 2 Tessalonicenses. O intervalo entre elas é talvez cerca de 6 meses a um ano, como envolve a maioria dos estudiosos da Bíblia. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, a Macedônia também tinha uma pequena cidade que a gente já conhece, que conhece pela sua generosidade também. Como é o nome dela? Filipenses. Isso. E tem os filipenses lá. E eles separaram uma oferta generosa para Paulo, de maneira que Paulo não precisou mais trabalhar. Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Veja agora, versículo 6. Opondo-se eles e blasfemando. Olha a diferença de você pregar uma vez por semana e de você se entregar completamente à pregação. A oposição surge aqui. Porque até então era uma vez por semana que Paulo pregava, então não era tanta coisa assim, não era tão agressivo, não era tanto dano que se fazia ao mundo. Quando então Paulo se entrega totalmente à palavra, como está escrito aqui no versículo 5, aí oposição. É como um pastor do passado disse: quanto mais a igreja for fiel, mais ela vai ser perseguida. Ah, não, e se a gente for perseguido? Mas perseguido por quê se a gente não for fiel? Por que a gente vai ser perseguido? Por que a igreja evangélica de hoje seria perseguida se é tão amiga do mundo? A igreja evangélica vai estar na dó, irmão. A igreja evangélica tem tantas abominações quanto o mundo, talvez até mais. Então, por que os evangélicos da nossa geração seriam odiados pelo mundo, se eles eram do mundo dados? Agora, se somos fiéis, aí o mundo vai nos odiar, né? É por isso que tão poucas pessoas vão, de fato, experimentar esse ódio. Ah, mas eu sinto que determinadas pessoas se levantam contra mim. Mas deixa outra coisa. Abra, por favor, em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Então, é ímpio com ímpio.
O ímpio com falso crente, o falso crente com falso crente. Ah, está guerreando comigo, porque vocês têm interesses opostos. Tem nada a ver com Cristo, tem nada a ver com o reino de Deus. Você vai ver, por exemplo, lá no Congresso Nacional, você tem a situação, você tem a oposição. Será que a oposição é cristã? Não. Eles são políticos com interesses, né, divergentes, opostos. E quem está mais no poder persegue aquele que está com menos poder. Por quê? Porque sempre foi assim. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? A ideia é todo mundo está querendo se satisfazer. Aí, se eu tiver que passar por cima de você para me satisfazer, passo por cima de você. Então, veja, isso tem nada a ver com a hostilidade do mundo em relação à fé cristã. Tem muitos falsos crentes que passam por isso aqui, porque são tão ímpios quanto os ímpios. E o formato é esse aqui. Então, não é uma hostilidade contra a pessoa. Não, a pessoa é ímpia. É um ímpio disfarçado de crente. E é isso aqui o formato. Versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais. E nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Então, essa é a realidade do mundo. Então, quando algumas pessoas que se dizem cristãs, e a gente sabe que não são, porque não têm frutos. Ah, mas o mundo me hostiliza. O mundo não. Você é hostilizado por pessoas que têm interesses divergentes do seu. O mundo vai hostilizar aqueles que são do reino. Para ser do reino, você tem que dar frutos dignos de arrependimento. A gente leu aqui em Atos. Sabe, esses que estão colocando o mundo de cabeça para baixo, chegaram até nós. Porque eu olho para Paulo, porque Paulo pregava a verdade. Paulo não tinha interesse divergente, Paulo não queria prejudicar ninguém financeiramente. Paulo não queria mudar nenhuma regra da sociedade local. Paulo não queria se levantar contra nenhum governo local. Não, Paulo só queria apresentar, pregar, como está escrito em 1 Coríntios, fazer de tudo para com todos, para, se possível, e é isso que traz hostilidade do mundo para com o verdadeiro cristão. Deu para entender? Porque algumas pessoas falam sobre um diagnóstico que não se aplica a elas. Ah, tem um sentido que o mundo me odeia. Não, reveja, porque não tem que te odiar, você é todo mundo, quanto as pessoas do mundo. Então, esse ódio, né, só tem na sua cabeça. Versículo 5 de Atos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. O que Paulo fez aqui? Uma ordenança de Cristo, e a gente muitas vezes tem sido desobediente. Vamos rapidamente em Mateus, Evangelho de Mateus. Eu creio que a maioria de nós, algumas vezes nesse ano de 2024, sobre exercemos essa ordenança de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 6. Por quê? Porque aqui é uma ordenança, viu, irmão? Aqui não é um conselho. Isso é um imperativo categórico. Não, não é pessoa tem que demonstrar habilidade para isso. Salvações. Veja, essa atitude você vai ser se então e pode continuar sendo alto nas disposições bíblicas, bem que é muito para fazer gasto da casa.
força, onde não deveríamos, gastando tempo onde não deveríamos. E se a gente faz isso, a gente já sabe que não tem tempo nem força de sobra. Então vai faltar tempo e força para fazer o que temos que fazer. E quem é que ganha? O diabo. O diabo sempre ganha de duas formas, irmãos. O diabo ganha quando nos desvia, o diabo ganha quando nos distrai. A distração também é uma vitória para ele. Ah, eu não parei, eu não fiquei, eu não caí. Você parou. Se você parou, ele já ganhou. Corramos com perseverança, não tem parada. Então, cuidado. Versículo 6. Não deis aos cães o que é sangue. Por isso que algumas pessoas dizem, pastor, a pessoa falou isso, você não vai redarguir, você não vai chegar lá e falar, você sabe falar. Não, não vou não. Eu não vou dar aos cães o que é sangue. Não sei, se você não valoriza o conhecimento bíblico, talvez você nunca tenha experimentado o conhecimento bíblico. Imagine que você está com um bolo de chocolate maravilhoso na geladeira. Aleluia! E aí você fala com uma pessoa, você não estou afim de bolo de chocolate, você vai insistir? Eu não insistiria. Eu não insistiria. Estou afim. Não, né? Não deis aos cães o que são. Nem lanceis ante, ou seja, não lance diante, na frente dos porcos as vossas pérolas. Porque o Evangelho é uma pérola preciosa, irmãos. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Essa pérola preciosa. E se as pessoas estão tratando o Evangelho como qualquer coisa, eu não vou perder. A Bíblia diz que a gente tem que remir o tempo e não perder tempo. Nem lanceis ante os porcos as vossas. É isso que Paulo está fazendo. Por isso que ele sacode as vestes. E diz, olha, o sangue de vocês está em minhas mãos. Já falei. E vocês têm se comportado como cães, como porcos. E ele diz aqui no versículo 6 ainda, para que os porcos não as pisem com os pés. O que acontece se um porco pisa a pérola com o pé? Ela desaparece debaixo da lama. E aí você não vê mais. Ela se suja com a lama, ela não brilha mais. Isso é feito por os outros. Esse é o testemunho que a gente deixa. Cadê a pérola? Você se misturou com a lama. É assim que a gente aprende a mulher. É assim que muitos têm apresentado. E mais, agora em relação à reação dos cães. E voltando-se, os cães vos dilacerem. A ideia do cachorro arrancar um pedaço do dente, né? Então, mas eu estou fazendo isso por amor ao Evangelho. Tá, não. Você está fazendo isso por orgulho. Porque nós insistimos muitas vezes em debates teológicos por orgulho. Que você quer mostrar para tal pessoa que a sua visão teológica é a correta e que a dela é errada. Você não está fazendo isso para salvar a alma de ninguém. Você não está fazendo isso para o avanço do reino de Deus. Você está fazendo isso por orgulho. 99%, para não dizer 100%, desses debates que a gente vê na internet, né, vários programas, inclusive podcasts, é por orgulho. Eu quero mostrar que a minha visão teológica é melhor do que a sua. Não é nem que é certo e errado. É melhor do que a sua. Os meus argumentos são melhores que os seus. É orgulho. Tem nada a ver com o reino de Deus, tem nada a ver com fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Não, é o fariseu tentando criar um prosélito que fica 2 vezes pior do que ele. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de desobediência que passa despercebido. A nossa insistência em falar
do Evangelho para determinadas pessoas que já se apresentaram dessa forma é pecado, irmão. Como Paulo vai dizer, não andeis ansiosos, é pecado andar ansioso. Assim como é pecado, isso está escrito aqui, dar pérolas aos porcos e as coisas santas. E a gente tem essa tendência, a ideia, sabe, é a mesma filosofia de Saul. Você quer ser mais misericordioso que Deus. Lembra qual foi a ordem que Samuel passou para Saul em relação aos amalequitas? É um povo amaldiçoado, Deus quer tirar esse povo da terra. Então você vai ser a mão de Deus, Saul, tá certo? Deus vai te dar vitória, tá certo? E aí quando Saul viu que estava ganho, ele quis ser mais misericordioso que Deus. Poupou os líderes, poupou os animais mais bonitos, e aí Samuel chega e diz, não foi essa a ordem? Foi essa a ordem? A gente tem que tomar muito cuidado. É por isso que Paulo vai dizer, veja como esse fato do Antigo Testamento nos acompanha também no Novo Testamento, que nos acompanha hoje. É o que Paulo vai dizer aos Gálatas, se eu não me engano, se eu quisesse agradar a homens, eu não estaria mais agradando a Deus. Então, se eu quiser que essa comunidade local me admire, eu vou ter que desagradar a Deus em muitos aspectos. Se um pastor quiser ser admirado pelas pessoas da comunidade, ele vai ter que desagradar a Deus em muitos aspectos, inclusive na pregação. Então a gente tem que tomar cuidado. As palavras da Bíblia, elas estão lá por um propósito, para nos ensinar. Eu acho bem interessante, eu estava estudando um pouco e eu gostei bastante desse exemplo. Um pai levou um filho no museu e depois de 2 horas no museu, o filho disse para o pai o seguinte: meu pai, me leve para algum lugar onde as coisas são de verdade. Parece para muitas pessoas que a Bíblia é isso. É um livro, de mentira. De pessoas que não existiram, de fatos que não aconteceram. Não pode se aplicar na vida hoje, 29 de dezembro de 2024, porque, sabe, não é de verdade. A Bíblia é de verdade mais do que eu e você. A questão é que a gente só vai enxergar isso se a gente tiver uma nova mente. Por isso que Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 12. Não se conforme. Não aceite a imposição do mundo em padronizar a nossa estrutura de pensamento a esse mundo. Não aceite. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que daí então enxergue, veja, experimente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, para muitas pessoas, esse tipo de formato é extremamente ultrapassado. Para muitas pessoas, a Bíblia é um livro ultrapassado. É um livro que, no máximo, traz alguns conselhos de sabedoria. Não é não. É a palavra de Deus viva, eficaz. Uma espada na mão dos verdadeiros obreiros. Por isso a gente tem que tomar cuidado para a gente não passar essa ideia errada de que o que a gente faz aqui não é de verdade. Agora eu queria convidar vocês a abrirem comigo na carta. E agora foi uma introdução. Vamos até a carta de 1 aos Tessalonicenses, onde a gente vai se restringir aos primeiros versículos. Paulo escreve essa carta, o foco principal de Paulo, eu já disse isso para vocês, vou repetir, tanto a carta de 1 Tessalonicenses, quanto 2 Tessalonicenses, elas são cartas escatológicas. O que é escatológico? É o que fala das coisas do futuro, principalmente em relação à volta de Cristo e à consumação. Muito fácil nós sermos enganados
no sentido de ou a gente age como se Cristo nem fosse voltar, é a postura da maioria dos evangélicos, ou então a gente usa essa desculpa para viver uma vida de ociosidade. Também tem pessoas que fazem isso. E como cristão, nenhum desses caminhos é o correto. Nós estamos preparados para a volta iminente de Cristo, mas também estamos vivendo cada dia, que trará sempre o seu próprio mal, os seus próprios cuidados. Então, agora iniciando o estudo da carta, nesses minutos que a gente ainda tem, Tessalonicenses capítulo 1, como toda a carta, ela se inicia com a saudação. Paulo, Silvano aqui, irmãos, é Silas. Também tinha essa estrutura do nome dele, podia ser falado dessa forma, né? É a forma latina do nome Silas. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Graças a Deus. Introdução. Algumas cartas, Paulo tem uma introdução maior, né? Aqui, ele é bem breve. Está dizendo para essa igreja que eles são filhos de Deus na pessoa de Cristo, como os adotados pelo Pai. Eu podia citar o nome de alguns aqui, não vou fazer isso para não deixar os irmãos sem graça. Então, tem gente sim que a gente tem que estar atento, né, para mostrar que esses irmãos são um modelo a ser seguido, como está escrito em Filipenses. Vamos lá, rapidamente? Em Filipenses? Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus quem é aqui? Paulo. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Percebeu? Tem um padrão. Como cristão deve seguir. Não é cada um fazendo o que quer, do jeito que quer. Não, tem um padrão. Então, nós temos encontros segunda, Cosme de Farias, sexta e domingo, aqui no Alto das Pombas. Então, temos irmãos aqui que vão para todos esses encontros. Eles são um modelo a ser seguido. Ah, mas é só isso que importa? Não é só isso que importa, mas isso importa. Isso importa. Que fique bem claro. Isso importa. Esse é um modelo a ser seguido. Então, às vezes a pessoa chega e diz: Ah, pastor, pastor, vamos fazer um estudo bíblico não sei aonde. E normalmente essa pessoa que fala isso é a pessoa que não está indo para o estudo bíblico de segunda, enquanto me faz.
Na rua. Você não está fazendo o que a gente já tem como igreja local, direcionamento de Deus a fazer. Ele está querendo abrir outros polos, por quê? Uma consciência culpada. Se sua consciência está culpada, arrependa-se. Todo aquele que confessa e deixa, não tente cobrir as suas transgressões, querendo abrir um estudo que seja mais conveniente para você. Não. Né? Como a gente já viu esse formato aqui. Pastor, mas não é sempre bom fazer, não sei. Deus te mandou? Eu sei o que ele me mandou fazer, ele tem muita responsabilidade em relação a isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É um péssimo testemunho que já foi dado por alguns aqui no nosso meio. A maioria nem está mais conosco. Né? De iniciar determinadas coisas e depois parar. Você viu o que está escrito lá? Pô, faça os cálculos. Porque você inicia e para no meio, que vergonha! Vergonha para o Evangelho. Cuidado. Cuidado para que você não seja uma vergonha para o Evangelho. Tem um modelo a ser seguido. Nós temos um referencial do que é correto e do que é errado. Isso. Segue quem quer. Mas fica bem claro, quem não segue esse modelo não é dos nossos. Percebeu? A consequência é essa. A gente não está jogando para a plateia aqui. Não segue o modelo, mais cedo ou mais tarde vai acontecer o que está escrito em 1 João. Saíram do nosso meio e não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, haviam de permanecer. Não está escrito assim, irmão. E eu acho tão estranho que quando determinadas pessoas que congregaram com a gente tiveram essa atitude de sair, inclusive com hostilidade em relação àquilo que era pregado aqui, fica um monte de gente que não tem nem querendo trazer de volta. Parece que 1 João não está escrito. Parece que João, o apóstolo João, não escreveu aquela carta. Não escreveu. Está lá. Só você ler. Então, aqui no versículo 2 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, damos sempre graças a Deus por todos vós. Paulo está agradecendo a Deus pela igreja de Tessalonicenses, os Tessalonicenses pela fidelidade deles. Está se cumprindo aqui uma profecia de Jesus que com uma aplicação de graças, Jesus para tudo, de repente olha para o céu e diz: ó Pai, como eu te agradeço, porque se revelaste aos teus pequeninos, e se ocultou aos sábios e instruídos, porque assim foi o teu agrado. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Preste atenção, sem cessar. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa. Então, a primeira coisa que Paulo agradece é a operosidade da fé. Isso significa o quê? Uma fé que dá frutos. Era o que o pastor Tiago exortava na carta que ele escreve. Você acha que uma fé sem obras tem alguma utilidade? Você acha que esse tipo de fé está salvando? A grande maioria dos evangélicos só senta e ouve para quando ouve. Quando contribui, né, com alguma coisa. Porque na mente de alguns o dízimo deixou de ser bíblico. Malaquias é um falso profeta, né, que se desviou e escreveu o que escreveu. Então, é um livro, né, maldito, o livro de Malaquias. E sentam, ouvem, obedecem o que querem e acham que ser cristão é isso.
Aí vem alguém do censo, do IBGE, você, qual é a sua religião? Evangélico. Graças a Deus. Evangelho. Mas cadê o fruto? Por isso Paulo diz, eu menciono vocês nas nossas orações sem cessar, recordando. De dezembro, faltam poucos dias para terminar o ano. Dá para a gente ter uma retrospectiva, não dá? O que vocês têm a dizer da fé de vocês em 2024? Qual seria a nota que vocês se dariam? Pois é. Se de fato isso incomoda vocês, confessem. O que foi dito à igreja de Éfeso? Vocês perceberam, né? Perderam o primeiro amor. Arrepende-te. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Então, se vocês se analisaram com sinceridade e perceberam que ficaram muito aquém do que deveriam em 2024, o arrependimento é o único caminho. Mas não é um arrependimento hipócrita. Oh meu Deus, realmente, né? É como, por exemplo, a pessoa disse no início de 2024, eu preciso perder 5 quilos. Aí agora, dia 29 de dezembro, eu preciso perder 10. Porque, além de não perder os 5 quilos, ele ganhou mais 5 em 2024. É mais ou menos os cristãos de hoje. No ano de 2024 começou dizendo, não vou fazer isso por Jesus, vou fazer aquilo por Jesus. Em 2024 ninguém me segura, vou ser aquele crente, Estevão vai ficar para trás. Aí agora a gente está em 29 de dezembro e diz, eu acho que Judas Iscariote foi um crente melhor do que eu. Para eu chegar perto de Demas eu tenho que melhorar muito, porque ele foi elogiado em 2 cartas. Até Paulo dizer que de fato passava dentro dele em 2 de Timóteo. Mas para a grande maioria, chegar ao nível de Demas tem que melhorar muito. Para chegar no nível dos demônios tem que melhorar. Pastor, como assim? Os demônios, como é a fé deles? Eles estremecem. Eles sabem da presença do Deus Todo-Poderoso, eles estremecem. E os crentes de hoje, nem isso, nem reverência feita. Uma fé inferior dos demônios. Isso tem que mudar, irmãos. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Segundo ponto que Paulo fala, a abnegação do vosso amor. Paulo vai alertar, Paulo vai mostrar aqui os 3 sinais de uma igreja madura: fé, amor e esperança. Ele fala primeiro da operosidade da fé. Segundo, a abnegação do vosso amor. Porque dizer que ama é uma coisa, provar que ama é outra coisa. Né? Então, cuidado. Muitos dizem, eu amo Jesus, mas o que você tem renunciado por ele? Veja, quando a gente vai até um altar para se casar, então o marido diz sim para a esposa. Aquele sim é o sim para uma mulher e não para todas as demais. E vice-versa. A esposa diz sim ao marido é sim para aquele homem e não para todos os demais. A nossa aliança com Cristo também deveria ser desse formato. Quando nós nos comprometemos com o Senhor, nós devemos invariavelmente nos separar do mundo. A Bíblia vai dizer tantas vezes, separai-vos, apartai-vos, sai do meio deles. É uma geração adúltera, perversa. Cuidado, as más companhias corrompem.
Só tem uma fatia do bolo de chocolate. Não vou comer. Se quiser que tome. E não quer, irmão, vai oferecendo. Aleluia! Pastor, pode dar outro exemplo? Ó, sim. Reconhecendo. Versículo 3. A abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança. Só como eu falei, fé, esperança e amor. Sinais de uma igreja madura. Paulo agradece pela maturidade na fé dos Tessalonicenses. Esperança, uma firmeza na vossa esperança. Ou seja, eles não se abalavam. A nossa esperança está em quem, irmãos? Em Cristo. Como Paulo escreve aos Romanos, a esperança no Senhor jamais nos decepciona, porque o seu amor é constantemente derramado em nossos corações. É essa firmeza que muitas vezes nós deixamos de ter no caminho. A gente para de acreditar que Jesus nos ama. Parece que Jesus está sumindo. Parece que Jesus se esqueceu da gente. Não. Tudo que passamos é sinal de amor. Até e principalmente as correções. Porque ele só corrige a quem não. Versículo 4. Versículo 3 ainda. A firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa esperança está em Cristo. Mas a gente espera de Cristo só nessa terra? Não. E se a gente fizer isso, viveremos uma vida miserável. Versículo 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Eu acho interessante, as pessoas ficam debatendo eleição, né? A eleição é bíblica. A eleição é bíblica, está aqui a palavra eleição. Não tem o que debater. Mas a ideia é, você não deveria se preocupar. Quem é eleito, você tem que se preocupar em viver como um eleito. Ah, será que fulano é eleito? Será que eu sou eleito? Não sei. Você vive como? A gente conhece a árvore pelo quê? Pelos seus frutos. Então, muito mais do que ficar nessa discussão inútil que a gente já falou aqui. Ah, eu sou um eleito, eu não sou eleito, né? Quais são os sinais da sua eleição? Quais são as evidências da sua eleição? É isso que a Bíblia sempre deixou claro. Inclusive na carta aos Filipenses, Paulo vai dizer: aquele que começou a boa obra vai completar. Então, nem todo mundo está na mesma etapa na caminhada da fé, mas estamos no mesmo caminho, sem sombra de dúvida. Se o caminho é outro, então já não é a caminhada da fé. Alguns podem estar mais avançados nesse caminho, outros menos avançados, mas é sempre o mesmo caminho. Só tem um que leva à vida eterna. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. Percebeu? Não é como aquele menino que vai no museu e diz: meu pai, eu quero ir para um lugar onde as coisas são de verdade. Porque parece que o que a gente está fazendo aqui é uma palestra. Uma palestra motivacional. Ou uma aula de história, no caso, igreja, né? Ou uma aula. Não. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Que é a maneira pela qual Deus escolheu salvar os que creem. Por isso, em Romanos, nos é exortado: todo aquele que clamar o nome do Senhor será. Mas como vão clamar a respeito de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, porque muitas pessoas acham desnecessárias a pregação do Evangelho, porque acham que não é de verdade, que não salva vidas, que no máximo dá uma roupagem religiosa a alguns. Não, salva sim. Salvou a minha.
E acredito que salvou vocês. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. Então não é um jogo de palavras, não é um jogo de argumentos. Não é a pessoa tentando ser mais inteligente que o outro. Ele diz, mas sobretudo em poder. Não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Por que lá em Filipos, Lídia creu quando Paulo pregava? Porque Deus abriu o coração dela. Por que o carcereiro creu? Porque Deus tocou o coração dele. Então, é poder de Deus. Quando nós estamos pregando o Evangelho, existem coisas, nessa sala, por exemplo, existem coisas que estão acontecendo de forma visível. Então, vocês estão vendo uma pessoa, eu sei que eu pareço um bicho, mas eu sou uma pessoa. Algumas pessoas têm dúvidas se eu sou um ogro ou um ser humano. Eu sou um ser humano, mas até onde eu sei. Né? E eu estou pregando a mensagem para vocês, mas algo invisível e poderoso está acontecendo aqui. Se você já é crente, a palavra de Deus está purificando você, fortalecendo você, exortando você. Se você não é crente, talvez você esteja vendo no seu íntimo uma porta sendo aberta e você está em dúvida se vai entrar ou não. Entre! Entre logo! Em nome de Jesus! Está vendo? É estreita. Entre, porque pode ser que você nunca mais a veja. Cumpriu o meu papel. Avisei. Então, isso está acontecendo de forma invisível. A gente sabe. Né? Então, sempre quando a gente prega a palavra de Deus, quando a gente chega lá, Fórum de Farias, na primeira segunda-feira do mês, e a gente tem que informar, né? Talvez mude. A gente olha um monte de gente louca distribuindo panfleto e mais louco ainda cantando e falando com os outros no meio da rua. Não, a gente está vendo aquilo, mas o que está acontecendo de forma espiritual é outra coisa. Vocês já viram os demônios? Nunca viram quando a gente está fazendo isso, não? Você já viu alguns, né? Então, há uma hostilidade no plano espiritual que a gente está invadindo um território e o inimigo não quer facilitar. E as pessoas que estão aprisionadas lá sejam soltas pelo poder da pregação. Mas o Senhor nos disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e é confiante nessa promessa que a gente continua invadindo. Então, é isso que Paulo está falando. Não é somente em palavra, mas sobretudo em poder. No Espírito Santo. E em plena convicção. Percebeu? Plena. A ideia é nem um pingo de dúvida. Nem um pingo de dúvida. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós. Bom, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Percebeu como é importante a gente ter um bom testemunho para com os de dentro? Então, o seu procedimento para com os irmãos, como é? Sou uma pessoa generosa, você trata todo mundo com amor e respeito. Eu sou uma pessoa que se preocupa com os demais. Ou você é uma pessoa egoísta, egocêntrica? Ah, é porque assim, eu tenho esse meu jeito assim, e aí eu não sou muito sociável. Eu também tenho esse jeito, mas eu luto contra ele. Por quê? Porque esse jeito faz parte da minha carne. E eu não posso deixar que minha carne seja satisfeita de nada. Nem no meu jeito. Sou uma pessoa, como eu já disse para os irmãos, altamente introspectiva. Mas muitos dizem na igreja, pastor, eu nem percebo. Significa que a oração está funcionando. Está funcionando a oração. Porque a gente não pode aceitar. Somos fracos? Claro que somos. Mas o poder de Deus opera justamente na nossa fraqueza. Então, cuidado. Por isso Paulo diz, vocês sabem quem eu fui quando estive por vocês.
Por isso que eu acho interessante quando alguns irmãos ou irmãs, de repente mudam de opinião a respeito do pastor. É que alguém disse alguma coisa. Pô, vocês sabem que eu fui por vocês. Vai mudar a opinião porque alguém disse alguma coisa? Uma pessoa que você nem sabe quem é. É por isso que eu tenho essa postura. Toda vez que alguém vem até mim me dizer alguma coisa de alguém, eu ouço. Mas não muda nada na minha mente em relação à pessoa. Por quê? Porque a minha opinião da pessoa é em relação ao que eu vejo ela fazer e que eu ouço ela falar. Né? A pessoa diz, fulano fez isso e isso. Eu vou até observar. Mas eu não vou mudar porque alguma pessoa me disse X ou Y sobre alguém. Por quê? Porque é minha responsabilidade gerenciar os meus sentimentos e minhas opiniões. Eu não posso colocar isso na conta de ninguém. Sabe por que eu mudei com você? Porque fulano me disse isso de você. A responsabilidade de ter mudado de quem? Minha. Mas eu fiz isso é atitude de quem é covarde. E nós não somos. Amém? Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então, seja prudente. Né? Seja responsável em relação às suas ações e os seus pensamentos em relação ao próximo. Nós devemos nos restringir àquilo que vemos e ouvimos. Por quê? Porque não temos o poder de Deus de julgar intenções. Será que o arrependimento foi sincero? Não sei. O máximo que eu posso saber é daqui a algum tempo se esse arrependimento deu fruto. Isso eu posso saber. Mas se a pessoa está dizendo que está arrependida hoje, eu não posso julgar se é sincero ou não. Não foi me dado essa premissa. Eu não tenho esse poder de julgar a intenção, de julgar o interior do coração de alguém. Não. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Olha o exemplo de Paulo aqui. Vocês sabem como foi o nosso procedimento entre vós e por amor. Então, as coisas que Paulo fez por amor àqueles irmãos. Então, tinha um bolo de chocolate lá. Não pode comer. Eu sei que você gosta de chocolate. Pode dormir na cama, eu durmo no chão. Daqui a pouco Paulo vai dizer, ele teve um comportamento, como os irmãos sabiam, como uma mãe para com seu filho. E dá prioridade. Continuando. A gente já está caminhando para a nossa conclusão. Versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos. Olha a expressão de novo, se repetindo. A gente viu em Filipenses, né? Ser imitadores nossos e daqueles que têm seguido o nosso procedimento. Por quê? Porque parece que hoje em dia isso daqui virou um demérito. Parece que você imitar o que é correto virou uma atitude errada. Você está parecendo um clone de Paulo. Queria eu. Estou muito longe ainda, né? Mas eu estou tentando, viu? Não desistir. Porque hoje em dia, em virtude, dessa filosofia louca, cada vez mais do homem no centro do universo, parece que o importante para você é você brilhar a sua luz individual. De maneira que você ser igual a alguém é um demérito. Né? Você tem que ser diferente dos demais, de maneira que você exalte, ser único. O cristão pensando. Né? O cristão, ele tem como uma das evidências a humildade. Seguir de perto aqueles que seguem de perto o Senhor Jesus. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Percebeu? 1 Coríntios, Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque o modelo é sempre ele. Mas, se você falar para alguém, olhe para Cristo. Alguém já viu Cristo? Vai ver em você.
nas suas ações, nas suas palavras. Então nós somos a parte visível de Cristo, assim como Cristo é a parte visível de Deus. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Preste atenção. Posto que em meio a muita, parece que a gente fica esperando um tempo de tranquilidade. Não, quando as coisas estiverem mais tranquilas, aí eu estudo mais. Quando as coisas estiverem mais tranquilas, aí eu me dedico mais. Quando as coisas estiverem mais tranquilas, aí eu contribuo mais. Não. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no pouco. Por efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação. Não foi tribulação, você percebeu? Muita tribulação. Mas eles receberam, apesar da muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Você vê que loucura? Não, isso é loucura, isso é Bíblia. Fique feliz quando passar por todo tipo de provação. Vamos lá em Tiago? Eu acho essa parte assim tão legal, porque eu vejo isso em vocês. Sabe quando você vê algo assim acontecendo diante dos seus olhos? Pastor, pai, pare com isso, pastor. Gente, eu estou elogiando vocês, irmão. Que coisa. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, aleluia! Meus irmãos, somos irmãos aqui? Não, pastor, no máximo primo. Não, somos irmãos. Meus irmãos, tende por motivo, preste atenção, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E por quê? Porque você gosta de apanhar? Eu sou uma pessoa que, não, eu gosto, pai. Quando me batem o negócio, não tem nada a ver com você gostar de apanhar. Você sabe o fruto daquilo, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Percebeu? Eu quero ser uma pessoa mais perseverante, só tem essa forma. Assim, como é que é feito o mel? As abelhas formam as suas colmeias, fazem aquele barulho lá dentro e sai o mel de lá. Ali é o mel. Ah, mas tem gente que pega açúcar e... Pelo amor de Deus, você quer comparar o mel original com essas açúcares que você compra no mercado? Né? Então, tem uma forma de ser feito, de ser produzido perseverança em você. É só dessa forma. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos, a palavra perfeitos, maduros e íntegros. A palavra íntegro significa Jesus tomando cada parte do seu corpo, da sua unha do pé até o fio do seu cabelo, tem Jesus. Integridade, fala de totalidade. Íntegros, em nada deficientes, ou seja, não te falta nada para que você complete a carreira que está proposta. Veja que na carta aos Hebreus é dito: é necessário perseverança, para que depois de haveres feito tudo, alcanceis a promessa. O Senhor Jesus vai dizer em Mateus 24 que por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Como é que a perseverança é produzida? No meio das tribulações. Então, voltando agora para Tessalonicenses, a gente já está caminhando para a conclusão, daqui a pouco ceiamos e concluímos. Versículo 7. 1 Tessalonicenses 1, 7. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Lembram? A Grécia era dividida nessas duas províncias, Macedônia e Acaia. E os irmãos de Tessalônica se tornaram modelo.
Então, como é que as viagens eram feitas naquela época? Não tinha avião, como a irmã vão pegar aqui, né? Nem ônibus. Então, as viagens eram feitas a pé ou a cavalo, e as pessoas passavam por uma cidade e iam levando as notícias daquela cidade para outras cidades. Então, o pessoal passava por Tessalônica, chegava em outra cidade. Rapaz, os tessalonicenses são crentes. Eu estive lá recentemente, e os camaradas são crentes, vocês não sabem o que eles estão vivendo e a fidelidade que eles têm demonstrado. Então, essa era a fama que se propagava. Entenda, se você é crente, isso está acontecendo na sua vida também, porque as pessoas estão nos observando. Imagine que você passa algum tipo de perseguição em casa e você se mantém fiel ao Evangelho. Imagine que você está passando por algum tipo de limitação material e você se mantém generoso. As pessoas estão observando isso. Mais do que a gente imagina. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia. Olha, uma igreja que se tornou modelo para as demais, irmãos. Você entende? O apóstolo Paulo está escrevendo isso de Corinto, que é uma igreja que não se vê de modelo para ninguém, nem para ela. E aí você vê, vocês são um modelo. Vocês estão fazendo o que é. Persevere. O grande perigo daquele que está em pé, qual é? É cair. Vocês se tornaram um modelo. Vocês têm os 3 elementos que mostram uma igreja madura: fé, esperança e amor, como a gente já falou aqui. Versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Você entende isso? Como é importante o nosso testemunho? Como é importante você que tem mídia social, você não compartilha conteúdos bíblicos. Serve para que sua mídia social? Quando você, de fato, está vivendo como cristão, o mundo sabe disso. E te odeia por isso. Legal? Mas sabe disso. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, que era a Grécia, a gente conhece como Grécia, dividida nessas 2 províncias romanas, Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar. Irmãos, isso é uma igreja que Paulo passou poucos meses. Paulo passou 3 semanas pregando na sinagoga, até que sai da sinagoga. Algumas pessoas dizem que Paulo passou em torno de 2 a 3 meses nessa onda. Veja como essa igreja amadureceu. Às vezes a gente gosta de culpar os outros pelos nossos fracassos. Então a pessoa diz: eu não estudei em uma boa escola, por isso eu não consegui passar no vestibular X ou no Enem. É mesmo. Quantas histórias eu podia te dizer de pessoas que estudaram em escolas piores do que a tua, mas se esforçaram. E olha que não tinha nenhum advento da internet como tem hoje, que nivela todo mundo. Você tendo uma internet, no celular, não precisa nem de tablet ou computador, celular, você tem acesso a aulas de pessoas extremamente conceituadas. Qualquer tipo de aula, física, química, biologia, português. Então, o que falta hoje? Vontade de estudar. Dedicação. Aí é fácil a gente culpar os outros. Né? Eu não tive as oportunidades que você teve. Sim, e daí? Corra atrás. Vai ficar nessa conversa mole? Você pegar um livro de história e ver as pessoas que conseguiram ser relevantes para a sociedade, não estou nem falando de cristianismo bíblico aqui.
relevantes para a sociedade, todas essas pessoas, em algum momento da vida delas, foram desmerecidas. O maior físico da Terra, pelo menos é o que dizem, Albert Einstein, ele era tido como uma pessoa de pouco intelecto, reprovado num monte de coisa. Um dos maiores escritores, uma das pessoas mais conhecidas por sua criatividade, foi o Walt Disney. Quando ele começou a fazer aquele negócio do Mickey Mouse e apresentou para alguém, a pessoa disse: vai ser não tem criatividade nenhuma. Imagina. Eu podia dizer que Ronaldo Fenômeno, ele foi rejeitado na peneira do Flamengo. Você vai ficar com essa desculpinha que o ímpio não fica? Ah, mas é porque sabe como é, eu não tenho tantas... É mesmo? Não sei não. Porque, você não nasceu do jeito que nasceu, você não teve a história de vida que você teve. Já lembra do começo do culto? Por nada. Deus projetou a sua vida. De maneira que, se você está dizendo que falta alguma coisa, você está culpando a Deus. E não ter projetado a sua vida tão bem quanto você merecia. Não tem atitude mais ingrata do que essa. Atitude de muitos crentes, diga-se de passagem. Versículo 8. Porque a voz repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Irmão, que igreja é essa? Pelo amor de Deus, Paulo passou tão pouco tempo e esses crentes estão aqui nessa pegada. Então, percebeu como a gente é indesculpável? Quantas horas você estudou a Bíblia essa semana? Você já parou para pensar que se você tivesse separado só 1 hora por dia durante o ano 2024 para estudar a Bíblia, você teria lido 365 horas a Bíblia? 360 só no ano de 2024. Se você fosse uma pessoa constante, não, todo dia eu vou ler 1 hora, né? 364 horas de leitura de Bíblia. Você acha que você estava no estado que você está hoje? Aí a gente quer lutar contra os demônios, lendo 5 minutos de Bíblia, lendo um versículo por dia. O que falta hoje? Vontade. Vontade de ser crente. Eu quero ser crente, Senhor, me faz crente. Eu nunca vi uma pessoa fazer essa oração e Deus não respondeu. Agora tem muita gente que faz essa oração de forma hipócrita. E aí Deus sabe. E a pessoa está falando só da boca para fora. Ah, eu quero ser um crente melhor. Mentira, vai sair daqui e vai fazer um monte de coisa que sabe que não devia. É assim que quer ser um crente melhor. Versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Paulo, rapaz, que trabalho foi esse que você fez em Tessalônica? Olhe como, quando você, irmãos, faz o que você deve fazer, como as consequências para o reino de Deus, para o avanço do Evangelho, são tão maravilhosas. E veja, você não precisa fazer muita coisa. Só precisa ser um crente que se espera que você seja. Dê prioridade ao reino de Deus. Desde a época do reino dividido, vemos lá o profeta Elias dizer: mas você vai cochear entre dois caminhos até quando? O Senhor Jesus nos alerta de forma ainda mais clara: não podeis servir. Teve algum dia nesse ano de 2024 que a gente não tentou servir a dois senhores? A gente não conseguiu, porque nunca vai conseguir. O Senhor Jesus disse que a gente não consegue, ele não disse que a gente não tem.
Hoje tem até uma pregação sobre isso. Muitas vezes tentamos todos os dias agradar. Então você organiza seu dia. O estudo, o culto é 7h30. Você programa sair do seu trabalho de 7h15. Você acha que você vai chegar aqui a tempo? E depois a culpa é do trânsito? Mas nem que você fosse de flash. Você não deu prioridade às coisas de Deus. Prioridade. Buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça e o que você precisar, eu acrescentarei. No Salmo, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele. E o mais, a gente não confia em Deus. Fala para o crente está dizendo, pastor, eu vou ali fazer o meu pobre. Você sabe que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que pagar aquilo. Sim. E Deus está onde? Não, é porque está escrito, faça por ti que de lá eu te ajudarei. Está na Bíblia do Cão. Na nossa não está não. Né? E, inclusive, isso é um credo espírita. É bem católico, se não me engano, é espírita. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Eu já vou preparar a ceia. Não tem momento melhor do que esse momento que a gente está passando de grande constrangimento, que o nosso cristianismo deficiente está sendo exposto. Maravilha, oportunidade de ouro para a gente se arrepender. Lembra aquela mulher que Jesus encontrou em Samaria? Da água. Jesus olha para ela. Vai chamar o seu marido, vem aqui. O que é que ela diz? Não tenho. Minha senhora, você está querendo me enganar? Aquele que sabe de tudo? De fato, você não tem marido, porque já tiveste. E agora você vive com uma pessoa. Não, não. Veja, essa mulher veio. Ela se sentiu ofendida? Não. Ela vê que não pode mais esconder a maneira que ela vivia. Então, é preciso que a gente tome cuidado. O fato do Senhor não ter nos matado em 2024, ainda, porque não acabou, não é porque Ele está consentindo com as atitudes erradas que fizeram. É porque Ele é longânimo. Tem tempo para que se arrependesse. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Quem quiser ceiar do irmão já pode pegar nos elementos da ceia. Vamos ceiar dentro de alguns instantes. E como, deixando os ídolos, vos converteis a Deus. Paulo mostra o passado deles. Como eles viviam e como Cristo os transformou. Por que eu estou falando isso? A gente vai ser agora. Alguém de vocês aqui tem uma recordação firme de quem você era antes de Jesus entrar na sua vida? Porque se você não tem essa recordação firme, talvez Jesus nunca tenha entrado na sua vida. Você sabe de onde ele te tirou? Do poço de lama que você estava? A maioria das atitudes ingratas que vemos hoje na igreja são de pessoas que esqueceram de onde foram tiradas. Quantas pessoas a gente ajudou na época do CAC? Quantas pessoas continuam com a gente? Esqueceram. E fazem questão de esquecer. Tem gente que, faz questão de esquecer. É como, por exemplo, uma pessoa que teve, uma infância humilde, ficou rico, milionário. Parece que é vergonhoso, lembrar, visitar os parentes pobres. Quer fingir que sempre foi rico. Essa é a postura da maioria, diga-se de passagem. Então, não, lembre-se de onde você foi tirado. A ceia é esse alerta. Você sabe quem você é. E o pior, você sabe quem você pode voltar a ser.
Não é se a pessoa ruim que você era antes, não. É 7 vezes pior. Quando o Senhor fala de casa adornada e limpa, que o espírito imundo volta, ele não está contando o lapso temporal. Veja o caso de Demas. Quantos anos Demas ficou parecendo que era crente? A casa lá estava limpa e adornada. Até que veio o espírito maligno e trouxe mais 7. Às vezes a gente lê aquela passagem e parece que aquilo tem que acontecer em poucos meses. Se não acontecer em poucos meses, nunca vai. Não, aquilo pode acontecer 50 anos depois da sua conversão. Veja o caso de um homem chamado William Barclay. Escreveu um dos comentários bíblicos do Novo Testamento mais respeitados entre os teólogos. Quando ele estava no final da sua vida, ele disse que não acreditava em nada do que ele escreveu e se apresentou como ateu. Final. Então é preciso que a gente tome cuidado. Não é porque você tem algum tempo de crente e o que Jesus disse que aconteceria aquela geração, não pode acontecer. Quem está em pé até o fim. Então, concluindo, que a gente possa cear, deixando os ídolos, nos converteis a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10 é o último versículo de hoje. Estamos concluindo o capítulo 1 e também a exposição de hoje. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É isso que você tem que agradecer. Fica parecendo, irmãos, que Jesus é obrigado a dar uma boa vida para a gente aqui. Fica parecendo que Jesus é obrigado a nos livrar de determinadas enfermidades, a nos livrar de determinadas situações. De jeito nenhum. A promessa de Cristo é a vida eterna. O sangue de Cristo nos reconciliou com o Pai. De maneira que agora não somos mais inimigos de Deus. Não somos mais agora alvos da sua ira, como éramos por natureza, filhos da desobediência. E como já vimos, a desobediência atrai a ira de Deus. Então aqui Paulo deixa muito claro, para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira vindoura. É isso que a gente deveria imaginar. Ontem, minhas filhas estavam chegando no interior. Elas voltaram para lá. Já chegaram com a notícia de um primo nosso, 29 anos, que ia se formar em medicina veterinária. Faleceu ontem. Forma totalmente inesperada. Ninguém na família achava que ele ia terminar 2024. Por isso, irmãos, que o cristão ele tem que viver como se já fosse partir. A gente tem que viver hoje sempre consciente do que pode ser o nosso último dia. Por isso que o que importa para a gente é viver como salvo. Naquele grande dia, a gente fechar os olhos aqui, pouco importa se a gente tem dinheiro ou não, se a gente está com saúde ou não. Imagine, a pessoa está com a saúde maravilhosa, acabou de fazer o check-up, sim, bateu o carro, morreu. E aí? Você está num lugar, bala perdida, morreu. Você está com a saúde ótima. Ah, não, você está com a saúde, então você vai viver 100 anos. Talvez não viva 1 hora. Então é preciso que a gente tome cuidado. O cristão tem que viver com a bagagem pronta. Porque a gente pode partir a qualquer momento. E a gente deveria se sentir feliz no sentido de que o viver é Cristo, a morte se torna... A morte para o cristão nunca pode ser vista como algo que nos aterroriza.
Porque a morte nos leva para onde a gente quer ir. E é o quê? Estar com Cristo. É claro que a gente tem receio em relação ao desconhecido. Como é que vai ser esse processo? E a gente lê, não, fecha o olho aqui, já acorda lá, eu sei, assim. Mas e aí? Mas quando foi na experiência pessoal de cada um? Não sei, nunca morri e voltei. Né? Então, você tem receio daquilo que você não conhece ainda, mas você confia. Por isso que muitas pessoas vivem como não salvos, a maioria dos evangélicos, diga-se de passagem, porque nem sabe que foram salvos. Você pergunta para a maioria dos evangélicos, você foi salvo do quê? Do diabo. Do diabo. Mas era o diabo que estava com raiva de você? Era. Não. O diabo não estava com raiva de você, o diabo era da galera. A gente nasceu debaixo da ira de Deus. Quando cremos em Cristo, essa ira, como na Páscoa, passou. E pelo sangue do Cordeiro fomos reconciliados. Então, olha como isso muda a vida de alguém. Eu falei recentemente para vocês, se a gente não muda a nossa visão de mundo, a gente não vai mudar o nosso comportamento. Porque o nosso comportamento está sempre atrelado à visão do mundo que a gente tem. Você não merece a salvação. Se nesse exato momento nós todos morrêssemos imediatamente e acordássemos no inferno, Deus continuaria sendo justo. Teve alguém aqui que não pecou? E qual é o salário do pecado? A morte eterna. Então, Deus não é obrigado a me perdoar. Ah, mas eu pedi perdão, eu me arrependi. Sim, Ele não é obrigado. Por isso que a gente deveria se sentir extremamente agradecido se de fato somos salvos. Como está escrito em Romanos, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos. E qual é a grande maravilha disso? Não estamos mais debaixo da ira. Eu não preciso de mais nada. Se eu comer, se eu tenho que comer e vestir, maravilha, glória a Deus, aleluia. Mas se faltar até isso, é provérbio breve tempo. A nossa leve e momentânea tribulação está produzindo para nós um eterno peso de glória. Então, o que eu desejo para vocês nesse final de ano, essa preparação para um novo ano? Irmão, se deixa menos. Para de colocar a culpa nos outros, da sua ociosidade, dos seus fracassos pessoais. Você não tem se dedicado como deveria, você não tem se arrependido como deveria, você não tem buscado a Cristo como deveria, e a culpa é exclusivamente sua. Assim como as coisas que eu faço de errado, a culpa. Ah, mas foi a mulher que tu me deste, que me deu do fruto. Você vai dar a não ser. Então, é por isso que às vezes a nossa vida não muda. Porque, perdão, a gente continua tentando se justificar, quando na verdade a gente deveria se arrepender. Quando nos arrependemos sinceramente, quem nos justifica é Cristo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É o próprio Deus que o justifica. Então, agora que nós vamos ceiar, olhe para esse pão, olhe para esse cálice, nessa consciência de que eu e você podemos ter uma vida muito melhor. Então, desculpas, independente das minhas limitações pessoais, independente da minha história de vida, que em alguns momentos pode
né, ser visto como algo prejudicial para mim, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Fomos e devemos para a glória de Deus. Amado Deus e eterno Pai, bendizemos o teu nome eternamente. Hoje é o nosso último encontro, Senhor, esse ano, aqui na igreja. Com a graça. Por isso nos ajuda, Senhor, nessa retrospectiva. Então a palavra nos diz que devemos nos examinar. Agora estamos no último. Ajuda a ter um exame sincero, um autoexame sincero da nossa vida, da nossa caminhada cristã, de tal forma que não cometamos os mesmos erros. Tanto naquilo que fizemos de errado, quanto naquilo que deixamos de fazer de certo. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos na graça do conhecimento e a produzirmos os frutos dignos de arrependimento que devemos produzir como evidência visível da nossa salvação. Eu oro por cada irmão e uma forma pessoal, confiante em que o Senhor começou a boa obra em nós e a de completá-la. Em especial, Senhor, eu rogo para que o Senhor nos conceda desses 3 dons tão importantes e muitas vezes tão negligenciados por nós: a fé, a esperança e o amor. Acima de tudo, Senhor, nos concede amor verdadeiro para contigo, que é externalizado o nosso amor para com o próximo. Livra-nos, ó Pai amado, de todo alto engano, de toda visão errada que muitas vezes temos da nossa vida, achando que estamos certos. Pecado da justiça, de tal forma, Senhor, que possamos correr com perseverança a carreira cristã. Tudo bem, assim. Ajudai-nos, Senhor. Seremos ajudai. Salvai-nos e seremos salvos. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje é o último domingo, temos aniversariantes. Você até falou, acho que sexta-feira a gente lembrou só do aniversário de seu Edson, assim, não tem mais gente. Sim. Dia 12 foi aniversário de Reginho, normalmente nos nossos encontros, segunda-feira. Dia 27 foi aniversário do seu Edson. Esse é o Edson, mais novo da igreja. E dia 30 do 12, é aniversário de uma pessoa que não gosta muito de doce. Estéreo. Amém? Vamos orar pelos aniversariantes.
Obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor tem nos dado, de termos comunhão uns com os outros. Sabemos que é muito pouco lembrarmos dos irmãos. Orando pela salvação da alma deles. Ajuda, principalmente a da vida dos nossos irmãos, ajuda-nos a valorizar mais a família na fé que recebemos, nos tratando com amor, carinho, respeito, como tem que ser. Em nome de Jesus, amém? Deus salve-se mutuamente, porque está em paz. Deus abençoe a todos.